momento de alegria, porque Deus há de falar conosco. Gostaria mesmo, você sentado, que você baixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e orasse a Deus, pedindo que Ele fale ao seu coração, que Ele ministre em seu coração e que possamos sair daqui diferentes do modo que entramos. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por tão grande salvação, pela alegria que temos de estar aqui neste lugar sabendo que se fosse por nós mesmos, nós não estaríamos, porque nós estávamos perdidos. O Senhor nos achou, o Senhor nos trouxe, o Senhor nos resgatou, o Senhor colocou dentro de nós a maior preciosidade, a maior riqueza, que é o Espírito do Senhor, que autentica ao nosso espírito que somos seus filhos e que viveremos eternamente contigo. Pai, se existe pessoas nessa noite que está aqui neste lugar, que nos assistem pela internet, que ainda não têm esta certeza, que o Senhor também possa revelar-se a elas, que o Senhor possa encontrar estas pessoas que estão perdidas e trazer a luz, trazer o entendimento e a autenticação do Espírito do Senhor, que elas também podem ser chamadas de filhas e filhos de Deus. É isso que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse domingo passado, eu havia dado uma quebrada naquela reflexão que eu tenho vindo fazendo com vocês, que eu venho fazendo com vocês desde o início do ano, na carta de Paulo aos Filipenses, verso a verso, e hoje nós chegamos no verso 21. Né? Então nós temos vindo verso a verso, domingo após domingo, e hoje nós estamos provavelmente diante de uma das declarações mais sublimes do Novo Testamento, que é o verso 21. E aqui Paulo faz a seguinte proposta. Quando você ler o Efésios capítulo 1, verso 21, você pode ler a partir desta proposta, para ficar mais fácil a sua compreensão daquilo que Paulo está querendo mostrar para nós. Então, no verso 21, Paulo está querendo mostrar para nós que Cristo é a essência do cristão. Cristo é a essência do cristão. É um verso tão pequeno, mas eu provavelmente gastarei este domingo e o domingo que vem para nós analisarmos este verso. De tão rico, de tão precioso, de tão sublime que é esta declaração. Eu vou pedir para o Paulo me auxiliar na leitura. Verso 21, aqui está na tradução Nova Almeida, atualizada, mas praticamente é a mesma da NVI. Se você tiver com a NVI, você vai perceber que é o mesmo sentido. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando a gente lê um verso desse, não parece que ele é tão pobre? Não parece que ele é tão simples? Sim, ele é simples, mas ele não é pobre. Ele é muitíssimo rico. Tanto é rico que eu quero fazer algumas observações necessárias antes de entrarmos nele. A primeira observação necessária é o teor dessa declaração que Paulo está fazendo aqui. Todo aquele que teme a Deus, que nasceu de novo, quando ele chega diante desse verso, ele se sente intimidado. Ele se sente temeroso. Esse verso no Novo Testamento, quando eu estava estudando, sabe aquela mesma sensação que Moisés teve quando Deus o chamou lá na sarça ardente e disse: Moisés, Moisés, e ele chega diante da sarça e Deus lhe diz: tire as sandálias dos pés, porque onde você está pisando é terra santa.
Esse verso, para mim, teve a mesma sensação. Esse verso teve o mesmo sentimento. Ele não é só uma declaração da experiência que o apóstolo Paulo teve com o Cristo. Ele é muito mais do que isso. Ele, na verdade, está nos colocando diante de um padrão de julgamento. É por isso que ele nos faz temer. Porque ele não só mostra a experiência do apóstolo Paulo, mas ele coloca diante de nós o padrão que Deus haverá de nos julgar. Porque esse texto não é só a experiência de Paulo, ele precisa ser a experiência de todo aquele que se diz cristão. E Deus nos julgará a partir desta declaração. Por isso que esse texto, ele é tão delicado, ele é tão complexo, ele é tão sublime, ele é tão puro, que dá medo de manuseá-lo de qualquer jeito. Dá medo de tentar explaná-lo de um modo desligado, de um modo profano, de um modo carnal, de um modo em que a gente não compreenda realmente o verdadeiro significado que Paulo está expressando neste verso. Quando você observa, Paulo tem um dilema aqui. Esse verso é o dilema de Paulo. Ele não sabia. O dilema de Paulo aqui era justamente esse, porque ele não sabia se ele sairia vivo ou se ele sairia morto da prisão. E dilema tem esse significado, é um argumento filosófico. O dilema tem o sentido de que existem duas possibilidades opostas, mas o fim dele é o mesmo. E aí vocês percebem que é um dilema realmente, porque existem duas possibilidades opostas. Quais? Vida e morte. Mas ambas apontam para uma única conclusão, ou para a mesma conclusão, independente de qual possibilidade acontecesse, vida ou morte. A conclusão seria a mesma. Qual seria a conclusão? Cristo será engrandecido. Não é isso que ele vai responder lá no verso 20, a parte B? Porque o verso 21 está vindo depois do verso 20. Por isso que existe um dilema aqui. E olha lá o que o texto vai dizer, na parte B do verso 20. Com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Perceberam? Agora aqui surge a grande pergunta. Esse é o nosso dilema? Temos vivido para Cristo? A nossa vida engrandece Cristo? Porque se na nossa vida nós não engrandecermos Cristo, na nossa morte, Cristo jamais será engrandecido. Esse é o dilema. Que Paulo está dizendo, o meu dilema está resolvido. Morto ou vivo, eu engrandeço a Cristo. Lamentavelmente, muitos evangélicos têm sido uma vergonha para o evangelho. Mas graças a Deus que há cristãos que têm dado exemplo, que têm se esforçado para glorificar Cristo, apesar de todos os seus defeitos, apesar de todas as suas falhas, de todos os pecados que a gente luta, ainda existem cristãos que estão glorificando Cristo no seu jeito de viver. Porque estes que são cristãos, que glorificam Cristo no jeito de viver, também o glorificarão na sua morte, quando eles morrerem. É importante isso.
E a outra observação necessária é a preferência de Paulo. Vocês notaram? Paulo está dentro da prisão, confortando os irmãos de fora, como um crente exemplar. Ele não demonstra preferência diante da situação. Por que ele não demonstra preferência? O verso 21 deixa muito claro. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Humanamente falando, é como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, irmãos de Filipos, vocês estão preocupados, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Se eu partir, será melhor, porque eu estarei definitivamente com Cristo. Se eu ficar, também será bom, porque eu estarei com vocês, edificando a fé de vocês e falando para vocês de Cristo. Então, se eu viver, eu vivo para Cristo. Se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Por isso que eu estou dizendo, a gente olha para uma coisinha dessa simples e passa igual um cavalo paraguaio disparado, enquanto as preciosidades estão ali, as pérolas estão ali. Basta nos cavucar, basta nos pedir ao Espírito de Deus que fale ao nosso coração. O que é que Paulo está dizendo para vocês e para nós, em outras palavras? Vocês podem notar isso. É que ele simplesmente decidiu não mais viver para si. Ele não está mais vivendo para si. Não está mais vivendo para os seus caprichos. Ele não está ensinando o povo de Filipos a viver os seus sonhos. Procure quais são os seus sonhos. Não. Ele está dizendo, pare de sonhar, volte-se para a realidade. Os olhos de vocês, de Filipos, é como se ele estivesse dizendo isso. Não deve estar aqui, neste plano. Os olhos de vocês têm que estar voltados para lá. É para o céu. É um homem que a vida para ele já não significava mais um privilégio pessoal. Ele está dizendo isso. Viver para mim não é mais um privilégio pessoal. Eu não faço mais o que eu quero. Eu não busco mais os meus sonhos. Eu não corro mais atrás dos meus objetivos. Viver para mim agora é uma oportunidade para pregar o Evangelho. Viver para mim agora é uma oportunidade para falar de Jesus. Viver para mim agora é uma oportunidade de compartilhar o meu Salvador. É isso que esse homem está dizendo. A vida para ele agora se resumia em Cristo. Morreu totalmente para si. Por isso ele não manifesta nenhum desejo. Ele não faz uma oração dizendo, Deus, eu sou teu servo. O Senhor me chamou para ser cabeça. Agora me tira dessa prisão aqui, porque eu vou engrandecer o seu nome se o Senhor fizer esse milagre. Não, ele não faz isso. Ele consola os irmãos de Filipos dizendo que na vida cristã a gente perde. Perde até a vida aqui. A gente não vence todas. Mas se tem uma coisa que a gente não perde, é Cristo. A gente pode perder tudo, mas Cristo não. Tem consolo maior do que esse? Então, irmãos, em primeiro lugar, aqui na verdade são 2 pontos, e eu vou deixar o segundo para o domingo que vem. Em primeiro lugar, cabe nós aqui observarmos no texto de Paulo, que Cristo, a essência do cristão, a gente precisa observar a experiência dele. E o verso 21, ele está bem explícito como uma experiência de Paulo. E muitos
defendem, agora no século 21, que esta experiência e esta fala ela é exclusiva do Paulo. Eu, como cristão no século 21, não posso dizer isso. Isso daqui foi para Paulo. É engraçado que os mesmos que defendem essa fala como sendo uma experiência única e exclusiva de Paulo, também são os mesmos que querem pegar as promessas lá do Antigo Testamento que foram feitas exclusivamente e delimitadamente para Israel, e aí aplicarem-se para si. Então, você que nos acompanha, você que está aqui, se você acha que essa experiência é única e exclusiva de Paulo, dileto amigo, eu discordo de você, eu vou ficar com os irmãos mais antigos de caminhada, como Martin Lloyd Jones, Calvino e alguns outros irmãos preciosos que viveram lá para trás, que eles dizem que esta fala se aplica exclusivamente àquele que se diz cristão, aquele que se diz discípulo de Jesus. Sabe por que nós temos essa dificuldade? Apesar dos 500 anos de reforma protestante, há ainda um ensinamento, ou pelo menos resquícios dos ensinamentos do catolicismo romano dentro de nós, dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. Quais? Muitos creem que os santos, aqueles que morreram, como Paulo, Pedro, os santos da vida mais passada aí, eles não eram cristãos comuns. Eles eram pessoas especiais. Há um ensinamento assim. E por eles serem pessoas especiais, nós nunca, como pessoas comuns, conseguiremos chegar até onde eles chegaram. Isso é mentira. Isso não é verdade. Isso gera evangélicos descompromissados, evangélicos carnais, evangélicos analfabetos de Bíblia, analfabetos de Cristo. Os santos apóstolos, eles eram pessoas comuns, como eu e você, a ponto de Tiago dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Só que ele orou e caiu o fogo do céu. Tanto é verdade que os santos apóstolos eram pessoas comuns, que eles pisaram na bola no início da caminhada cristã, no meio da caminhada. E a Bíblia não esconde nada disso. Não é bonito? Por que a Bíblia não esconde nada disso? Porque ela está mostrando que esta fala se aplica a nós. Quer algumas pisadas de bola? Tomé desacreditou. Era um incrédulo, discípulo e era incrédulo. Pedro negou. No começo, mas isso foi no começo, está aí no meio da caminhada. Quando eles estavam lá na região da Galácia, que Pedro estava comendo com os gentios e de repente chega os judeus e Pedro desfaz dos gentios, tem dupla personalidade. Aí Paulo, sanguíneo. Pedro era sanguíneo, Paulo era colérico. Era uma guerra triste. Já pensou um sanguíneo gritando aqui e um colérico de lá? E Paulo o repreende veementemente, no meio de todo mundo. Ô Pedro, isso que você está fazendo é um papelão, rapaz. Você está tendo dupla personalidade. Pedro já tinha pregado aquele sermão lá que 3.000 havia se convertido, depois 5.000. Mas só Pedro? Não. E Paulo? Na segunda viagem missionária, Paulo fez o maior quebra-pau com Barnabé.
por causa de Marcos, que tinha pipocado na primeira viagem. Aí ele diz, não vai levar esse menino não, porque vai chegar no meio da segunda viagem, ele vai dar o cano, ele vai querer voltar para trás, voltar, não é? Porque voltar só pode ser para trás. Ele vai querer voltar e vai dar trabalho para a gente, ele é menino ainda. Aí Barnabé, calmo, não, então você pega e vai que eu vou ficar com João Marcos. Aí o Paulo brigando. Não era um menino mais, já estava na caminhada, na segunda viagem missionária, abrindo igreja. E o pau quebrando entre eles. Agora vem me dizer que esse verso é só para os santos, que eles eram diferentes. Não é diferente coisa nenhuma, era igual. A única diferença, sabe qual era? É que eles viviam para Cristo. Essa é a diferença. Eles brigavam, mas viviam para Cristo. Às vezes a gente nem briga e nem vive para Cristo. A diferença é essa. É claro que a Bíblia faz, sim, algumas diferenças, e eu não posso negar isso. Mas as diferenças que a Bíblia faz não é para classificar como maiores e menores. Nós precisamos de um raciocínio com equilíbrio. Quais as diferenças que a Bíblia faz? 1 Coríntios capítulo 12. Diferença entre os dons espirituais. Mas em nenhum momento, quando você vai para o verso 14, você percebe que Paulo trabalha muito bem essa questão. Não é o que fala em línguas é maior do que o outro. Daí ele vai comparar as figuras dos dons espirituais com os órgãos do nosso corpo. Ele chega ao ponto de dizer o olho não é mais importante do que a mão. Por que não é mais importante do que a mão? Deixa cair um cisco no olho para ver se não for a mão. A cabeça não é mais importante do que o pé. Por que não é mais importante do que o pé? Deixa eu dar uma dor de cabeça para ver. Aí a cabeça fala, ai que dor de cabeça, vai lá pegar um Doril. Aí o pé fala, vai rolando. Então você percebe que uma coisa precisa da outra? A diferença não é para dizer maior e menor. A diferença é para dizer, existem funções diferenciadas, mas todas essas funções precisam convergir para uma única coisa, o funcionamento do corpo. Porque o funcionamento do corpo, na divergência, glorifica quem? Cristo. Efésios capítulo 4 também faz uma diferença entre os dons ministeriais. 1 Coríntios, os dons espirituais. Efésios 4, os dons ministeriais. Deu uns para apóstolos, deu uns para pastores, deu uns para mestres. Nenhum é maior do que o outro. Paulo vai trabalhar muito bem isso. Quando eles começam a ter aquela briga lá em Corinto, por que a igreja de Corinto é uma carta que Deus coloca ali para a gente ver? Porque é o retrato nosso. Eles estavam brigando para saber quem era melhor, se era Paulo, se era Pedro, se era o Apolo. Aí Paulo escreve lá dizendo, olha, um planta, um rega, mas quem dá o crescimento? É Deus. É Deus. É Cristo. Então que fique claro isso para nós. É tão verdade que esse texto é uma declaração também que todo cristão precisa dizer, porque o mesmo apóstolo que diz esse texto é o mesmo também que menciona esse outro, que nós gostamos muito de usar e nos apropriamos dele. Por que nós gostamos desse? E esse aí não é a experiência de Paulo. Esse aí é um texto aberto para todos, né? Engraçado, né? Vai. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Tem alguma diferença de Paulo para nós? Era pecador e ele se classifica como o pior. Diferente, né? Então, ele se aplica a nós. Irmãos, nós devemos nos empenhar para que na nossa vida nós possamos dizer o que Paulo disse. Você já parou para pensar que não existe nada mais glorioso nessa vida? Não existe mais nada glorioso numa igreja quando
a igreja, quando a pessoa pode mencionar o que Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro? Somente alguém extremamente apaixonado, somente alguém totalmente dominado por amor a Jesus é capaz de exalar essa essência. Porque ele respira Cristo. E quem respira Cristo só pode transpirar Cristo. Esse homem está aqui declarando apaixonadamente quem era Cristo para ele. Eu não sei qual a sua filosofia de vida. Eu peguei algumas filosofias de vida, peguei duas, que se não me falha a memória, deve estar lá em Atos 17, quando Paulo chega em Atenas para fazer um discurso no meio dos filósofos. E existem duas filosofias de vida lá descritas em Atos capítulo 17. A primeira é o conceito epicurista. Como que pode ser resumido esse conselho epicurista? Pode ser resumido da seguinte forma: comamos, bebamos e nos alegremos. Essa fala ela era muito comum na época de Paulo, a ponto de uma das cartas Paulo dizer: será que nós vamos dizer comamos, bebamos que amanhã morreremos? Então, esse conceito aqui, na época de Paulo, além de ser comum, ele é comum até hoje. Talvez muitos dos que estão aqui nesse auditório, ou que estão nos acompanhando, vivem buscando o sentido da vida entre um prazer e outro. Entre um sonho e outro sonho. E você já notou que quando a pessoa se sente vazia, é uma especificação de que ela é uma epicurista? Que ela está buscando preenchimento entre uma coisa e outra que não a preenche? Talvez você está aqui nessa noite e está passando por esse momento. E se tem uma classe que é hedonista, que é epicurista, é a classe dos evangélicos. Que eles ficam procurando prazer um atrás do outro. Desde as programações anuais da igreja até as programações litúrgicas do culto. Tem que ter alguma coisa que atraia. Tem que ter alguma coisa que promova sensação de prazer. Tem que ter alguma coisa que satisfaça as minhas necessidades. Se esse é o seu caso, eu lhe digo, peça misericórdia a Deus e diga: Senhor, ajuda-me a nascer de novo. Porque está faltando nascer de novo. Que o culto é para Deus, não é para mim, não é para você. Lembre-se disso. Arrependa-se. O outro conceito é o conceito estoico. Os estoicos eles já enxergam a vida de um modo mais inteligente que os epicuristas. Por quê? Porque para eles a vida é algo que a gente tem que suportar. Porque ela não é feita só de risos. Ela não é feita só de alegria. Ela não é feita só de oba-oba. Para o estoico, o mundo está coberto de lágrimas e repleto de infelicidades e sofrimentos. Para o estoico, só consegue viver neste mundo quem sobrepõe com persistência a estes percalços. Hoje não existe pessoas que têm esse conceito, evangélicos, que às vezes olham e dizem: Deus, parece que Deus nos criou e Deus nos abandonou, a gente está aí à deriva, a gente está aí vivendo dependendo do acaso. Não. O Deus, o Cristo do cristão,
não abandonou. Tanto é que ele disse, na sua própria palavra, que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele não nos abandonaria. Tanto é que no Novo Testamento existe essa promessa. No Antigo também existe essa promessa em vários lugares. Me veio à mente a do capítulo 30 do profeta Isaías, quando ele disse: quando vocês não souberem para onde ir, ouvirás atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, e andai por ele. Irmão, Deus fala. Deus fala com o seu povo. Fala através da palavra. Fala através do Espírito. Usa pessoas para falar conosco. Deus fala. Deus não é mudo. Deus não nos abandonou. Não se sinta abandonado. Em nome de Jesus, se você é um cristão, nessa noite, saia daqui convicto de que Jesus, o Cristo, Ele não está morto, Ele ressuscitou. E Ele fala com aqueles que estão dispostos a ouvi-lo. Terceiro conceito é o conceito cínico, e ele pode ser resumido no poema de Shakespeare, que diz assim: a vida é sombra que passa. Olha as figuras que Shakespeare usa para falar acerca da vida, e é o conceito cínico. A vida é sombra que passa. Ele está comparando a vida como aquele momento em que a gente anda no meio-dia. Você tenta pegar a sua sombra. Tenta pegar para ver se você consegue. Não pega, ela passa por você e você tenta passar na frente dela. Tem um momento da vida que o sol está numa posição que a sombra ela está na sua frente e você anda mais rápido para ver se você passa aí, você não consegue. Então, para ele, a vida é isso, é uma sombra que passa. O que mais? É um pobre ator que se enfeita, ele usa pavoneia, no sentido, a vida é algo que passa de modo tão rápido que as pessoas ficam tentando se enfeitar para se apresentarem num palco, como se existisse um palco. Vocês já viram? É a mesma coisa de quando você vai para uma peça de teatro, para um show, alguma coisa assim. Quem vai subir ao palco, ele está ali se preparando, ele está ali se enfeitando, ele quer se apresentar de modo que impacte. Aí o Shakespeare está dizendo, olha, isso aí é tolice. Por que é tolice? Porque depois que você fizer esse momento de apresentação, o que vai acontecer? Tudo vai cair no esquecimento. A vida é um conto narrado por um idiota. Falando desse tema idiota, me despertou o interesse de comprar o Idiota de Dostoiévski para eu ler, para saber o que é um idiota de fato, porque ali ele vai ensinar de modo claro o que é um idiota. Mas muitas vezes nós somos um idiota. Nós temos esses comportamentos aqui. Procuramos nos enfeitar tanto. Aí você faz a ligação com 1 Pedro. Que o enfeite da mulher não seja o frisado do cabelo, as suas joias. Que o enfeite não seja isso. Aquilo se aplica não só para as mulheres, porque tem homem vaidoso. Tem homem até que pinta cabelo. Tem homem que faz a unha, rapaz. Passa base. É bonito. Mas se mandar matar um rato, ele, ó. Tô dizendo que você tem que andar feio, não, tá? Senão o outro já vai dizer, mas então quer dizer, né?
Por isso que eu preciso ler O Idiota, para eu aprender. Então, e aí ele diz, é um conto narrado por um idiota, estrondando em fúria. Parece que o comportamento do idiota é igual a um rojão, né? Ele explode, bum, acabou a explosão, acabou tudo. É sem nenhum sentido. Então, o conceito cínico é esse. E o que tem de evangélico cínico que vive uma vida fingida. Cinismo é isso, é fingimento. Na igreja, a gente levanta a mão, a gente canta. Mas lá fora, a gente finge que não é cristão. A gente finge nas rodas de escarnecedores que nós não pertencemos ao povo do Cristo. Então nós precisamos deixar de cinismo. Esse cinismo evangélico. E nos apropriar da vida cristã. Resumindo a fala de Shakespeare, o que adianta isso? O que adianta aquilo? O que adianta enfeites? O que adianta barulho? O que adianta orgulho? Para estes, a morte é o fim. É como se ele estivesse dizendo a borracha da vida é a morte. Ela apaga toda a nossa existência. Só que isso é contra a Bíblia. Porque quem morre no conceito cínico acaba aqui. Mas quando a gente vai para Lucas 16, a gente vê que existem dois lugares. A vida não acaba aqui, não. Então, cínico, se prepare, porque existem dois lugares. O inferno, ou Hades, como está lá em Lucas 16, a partir do verso 19. E também o céu, o paraíso, melhor dizendo. Porque o céu ainda não há ninguém morando lá, os que morreram estão no paraíso. No céu nós vamos todos juntos, com um corpo glorificado. Quando Cristo vier, e no inferno também serão lançados após a vinda de Cristo, na ressurreição. É o que diz Hebreus capítulo 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois da morte o juízo. Então, não pense que a vida acaba aqui. Ela continua. Tem um plano eterno, com dois lugares. E você sabe para onde você está indo. Claro que você sabe. Claro que a gente sabe. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos. E o outro conceito é o conceito humanista. Esse conceito também está muito latente no nosso meio. Ele pode ser resumido na oportunidade de fazer o bem. Faça o bem sem olhar a quem. Né? Os humanistas, eles idealizam um mundo melhor. Eles idealizam um estado e uma sociedade mais elevada, uma sociedade mais igualitária, onde os ricos têm que dividir com aqueles que menos têm. Ajudar até vai. Quando você olha para esse conceito, você lembra do quê? Da política. Olha para o conceito marxista. É engraçado que, por exemplo, lá no Iraque, na época do Saddam, era mais ou menos uma implantação de um regime totalitário. Todos ganhavam praticamente quase que igual e queriam viver uma vida igual. Mas quando entraram nas casas de Saddam Hussein, as torneiras eram de ouro. É bonito, né? Olha para o nosso país.
aquele homem que está preso lá em Curitiba, defensor dos pobres, ele defendia o pobre do filho dele, coitado, era um pobre. Estava lá no zoológico limpando bunda de elefante. Agora é um dos mais milionários do país. Ajudou o pobre do filho, a pobre da sogra, o pobre do amigo. Então, a gente precisa entender que esse conceito humanista, ele é pura demagogia. Nós somos maus, nós somos perversos. Quando a gente ajuda alguém, a gente ajuda com segundas intenções. Quer ver como que é tão... Até na espiritualidade, eu vou dar um copo de água. Quando Paulo vem pregar, eu corro buscar um copo de água. Por quê? Porque eu vou ter um galardão lá no céu. Que diz, ó, quem me deu um copo? Até nisso. Aí vem com essa demagogia para cima da gente. Nós somos salvos pela graça, irmão. O mundo só pode ser melhor porque Deus interviu na história. O homem por si só não consegue melhorar o mundo. Pelo contrário, Deus fez o mundo perfeito, colocou o homem num lugar perfeito. Mas o homem, neste lugar perfeito, estragou o mundo perfeito que Deus havia feito, a ponto de Deus ter que vir na história para consertar o estrago que o homem fez. Nós somos estragados por natureza. Eu não presto. Você também não. Achando que você é bom, você não presta. Nós não prestamos. Se não fosse a graça de Deus na nossa vida, irmão, nós seríamos devassos. Sabe que às vezes eu fico pensando, meu Deus, se não fosse a sua graça, eu teria tanto potencial para fazer o mal, para pecar, para ser perverso, mas olha, eu tenho tanta criatividade para essas coisas. Às vezes eu tenho medo, eu falo, Deus do céu, muito obrigado pela tua graça. Porque dentro de nós existe essa semente perversa. E o conceito do homem natural. Aqui a palavra de Paulo nos prova, quando a gente vai para o conceito do homem natural. Porque o conceito do homem natural, a vida se resume em quê? Família, coisas boas. Família, lar, trabalho, companheirismo, amor. E são coisas boas. Quão preciosas são essas coisas. E por isso nós as amamos. E muitos tornam estas coisas a base de sua vida. Aí é que está o problema. Quando nós fazemos da nossa família, do nosso lar, do nosso trabalho, dos nossos amigos, a base da nossa vida, a base da nossa casa, irmão, é a mesma coisa daqueles dois construtores que Jesus diz lá em Mateus. Um construiu na areia, o outro construiu na rocha. Por que é a mesma coisa? Porque não se esqueça, você já deve ter conhecido alguém que o vento bateu, o colapso chegou e foi perdido o trabalho. Foi perdido alguém que a gente ama, um ente querido. O casamento acabou, o emprego na crise braba foi demitido. Quando isso acontece, esse vento acontece, em quem construiu a sua casa sobre essa base, o que acontece? Acontece aquilo que Jesus disse, a casa vai ao chão. A pessoa quer morrer. Acabou o sentido da vida. Eu nunca vou cansar de repetir, eu admiro a Marta, eu admiro a Rose, que passaram por tragédias. Eu não sei o que é perder um filho. Eu tenho um filho que eu amo. Mas eu sempre digo, Deus, não me deixa amá-lo mais do que o Senhor. Porque se eu amá-lo mais do que o Senhor, o dia que ele partir, a minha casa cai,
Então a gente precisa entender, irmãos, aonde é que nós estamos fundamentando a nossa vida para que no dia do caos não caiamos. E o conceito religioso. O conceito religioso está impregnado. Ele domina. Ele curtiu a mente de muita gente. Para muitos, só porque eles frequentam a igreja, participam dos cultos, tomam ceia, são dizimistas, não faltam na oração, estudam. Eles acham que por isso, porque fazem parte de uma igreja, eles estão salvos. Que eles cumprem com o rito da religião. Sabia que tem muita gente que prega, tem muita gente que canta, tem muita gente que está sentado nos bancos assistindo os cultos, que não são salvos, porque não nasceram de novo. Necessário Nicodemos. Nicodemos era um mestre. Se eu fosse ensinar perto do Nicodemos, coitado de mim. Jesus olha para ele e diz: Nicodemos, tu és mestre. Jesus admirado. Rapaz, tu és mestre. E não sabe que é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus? E como é que nasce? É a graça revelando. É a graça se revelando a nós. Talvez você está pensando, mas Deus é injusto. Não, Deus não é injusto. Se você não se sente um eleito de Deus, eu te convido nessa noite. Creia no Senhor Jesus. Renda-se a Ele. E serás um eleito. Tente por si só. Deus seria injusto se Ele pusesse em você aquilo que você não quer. Por que você fala de Jesus para as pessoas e as pessoas... Não quero. Quem em sã consciência queria ir para os quintos dos infernos? Quem? Por que não vem? Não entra na sua cabeça que nós precisamos dar glória a Deus porque nós estamos aqui convictos porque Ele se revelou? Temos vontade de ir até Ele? Então Deus não é injusto, porque Ele está chamando. E se você não quer, que injustiça há da parte dele? É a mesma coisa, eu tenho algo precioso aqui. Para o Paulo é precioso, mas para o Emerson não é. Então eu digo: Emerson, você quer? Isso aí para mim não serve, não quero. Paulo, você quer? Meu Deus, é o que eu preciso. Eu quero isso porque eu preciso. Teve alguma injustiça aqui? Corra para Cristo, porque eu nunca vi Cristo rejeitar alguém na história. Nunca vi. Você poderia dizer lá no mais profundo inferno, abismo, dizer: Deus, eu fui até o Senhor e o Senhor me rejeitou. Mas Ele jamais te dará essa possibilidade. Porque Ele disse que aqueles que vierem a mim com o coração quebrantado, contrito, eu jamais desprezarei. Ele nunca desprezou, Ele não vai desprezar. Amém? Então o conceito religioso precisa ser rompido da nossa vida. Você sabe quando uma pessoa ela é religiosa? Você percebe
quando ela desempenha alguma função na igreja e você tira ela da função que ela desempenha, a primeira coisa que ela faz é o quê? Murchar, desanimar com a igreja, desanimar com Deus. Religioso. Paulo estava fora das funções ministeriais porque ele estava preso. Paulo não estava exercendo ministério porque estava na cadeia. Mas como que esse homem está? Extremamente apaixonado por Jesus, lá de dentro da cadeia e amando a igreja de Deus. Mesmo sem exercer as suas funções. Pensa num homem que vivia viajando, um homem da estrada. Fico imaginando o Emerson, que dirige a semana inteira quase 1.000 quilômetros aí. E colocar ele para trabalhar dentro de uma salinha. Você vai ficar aqui. Igual eu fico ali naquela salinha branca. Tem dia que parece que eu vou ficar louco. As 4 paredes brancas, eu não sei, eu vou ter que ver com o Adriano uma ideia para pôr ali, porque o negócio branco é tortura. Tem hora que deixa você meio louco. Você ficar preso dentro de uma salinha fechada e ali o dia inteiro, lendo, estudando. Imagine Paulo, que vivia viajando dentro da cadeia. Com água até no joelho, fazendo xixi, defecando nessa água, e os caras trazendo uma quentinha. Nem quentinha nada, uma azeda para ele comer lá dentro. No meio de tudo isso. E como que ele está lá? Ah, Deus, eu não sou o escolhido. Deus, o senhor está agindo de injustiça. Não. Ele está confortando os irmãos. Irmãos, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Percebe a grandeza dessa expressão? E, por último, o conceito cristão. Para um judeu, para um muçulmano, eles resumem a vida para o judeu em Deus, para o muçulmano em Alá. Talvez você me ache uma pessoa extremada, uma pessoa irreverente, mas eu vou lhe dizer, para nós cristãos, a vida não se resume em Deus. Para nós cristãos, a vida se resume em Cristo. Cristo não é Deus? Cristo é Deus. Mas por que que a vida para o cristão se resume em Cristo e não em Deus? Agora a gente percebe a natureza, a profundidade dessa frase. Por que Paulo não disse, para mim o viver é Deus? Paulo era judeu. Por que ele não disse, para mim o viver é a família? Para mim, o viver é fazer tendas. Para mim, o viver é lazer. E o meu lazer, vocês sabem qual é? É curtir uma cadeia. Não, ele diz, para mim, o viver é Cristo. Paulo está dizendo que na vida do cristão, é Cristo quem deve controlar todos os seus movimentos, todos os meus movimentos. É Cristo que nos compõe na família de Deus. Cristo deve ser o nosso único amor. Deve ser o nosso único objetivo de vida. Paulo está dizendo isso. Por que Cristo? Porque Paulo, quando estava no judaísmo, para ele se achegar a Deus, ele não conseguia da mesma forma através de Cristo. Ele tinha que sacrificar os animaizinhos para ter o seu pecado coberto. Mas a culpa ele carregava na mente. Por que Cristo? Porque Paulo descobriu que em Cristo temos a porta aberta para Deus. Cristo é aquele que vem não para cobrir o nosso pecado. Cristo é aquele que veio para tirar o nosso pecado. Cristo é aquele que veio para nos conduzir ao Pai. Por isso que Ele é o caminho. Cristo é o Deus que se emanou. Por isso que Ele é o Emanuel.
Cristo é a luz para aqueles que viviam em trevas. Cristo é a paz que todo ser humano busca e necessita. Lembram como que Paulo começa as suas cartas? Graça e paz. Duas palavras que a gente lê e diz, mas toda carta Paulo começa assim, por quê? Porque Paulo está mostrando o início da vida cristã. Começa pela graça. E quem recebe essa graça chega na paz, desfruta da paz. É o começo e o fim. Quem é que dá isso? Cristo. Cristo. Só Cristo. O que nós precisamos, irmãos? De Cristo. Nós não precisamos de mais dinheiro. Nós não precisamos de mais filhos para completar a nossa casa. Nós não precisamos mais de coisas, nós precisamos de Cristo. Quanto mais tivermos de Cristo, menos hedonistas, menos epicuristas, menos cínicos, menos humanistas, nós seremos. E nessa noite eu quero terminar esse culto pedindo para que você faça dessa última música a sua oração. Que essa última música realmente se torne a essência da sua vida. Está vazio? Está perturbado? Está faltando um negócio dentro de você? Sabe como que é o nome? Cristo. Não vai conseguir preencher com uma festa e com outra. Com uma alegria e com outra. Não. É do tamanho de Cristo. Como dizia Agostinho de Hipona, dentro do coração do homem tem um espaço que é do tamanho de Deus. Só pode ser preenchido esse espaço com Deus. Tenta colocar um quadrado dentro de um retângulo. Tenta colocar um retângulo dentro de um quadrado. Não preenche. Esse espaço dentro, só Deus. Esse vazio dentro, só Deus. E como? Através de quem? De Cristo. Então faça dessa música a sua oração. E cumprimente depois dela as pessoas próximas a você, com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Os meninos do louvor, agradecendo aí também que estão nos ajudando, os meninos que são lá da Assembleia de Deus, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Mais de Cristo na vida também.